Talvez você já tenha feito isso, ou pelo menos já viu alguém fazer dentro da igreja. À primeira vista, parece algo santo, correto, até espiritual, mas poucas pessoas percebem o efeito silencioso que isso causa no coração de quem está buscando a Deus. Não afasta de uma vez, afasta aos poucos, e quando a Bíblia fala sobre essa prática, ela não a trata como inofensiva. Ela faz um alerta sério. Hoje eu quero te mostrar o que está escrito e por que isso tem afastado mais pessoas de Deus do que aproximado. Você já parou para pensar que aquilo que parece mais espiritual pode ser justamente o que está bloqueando sua conexão real com Deus? Existe uma prática que muitos cristãos consideram santa, devotada, mas que tem afastado milhares de pessoas da verdadeira presença do Senhor. E o pior, poucos percebem isso. Estou falando do julgamento religioso, aquele olhar de desaprovação, aquela palavra disfarçada de conselho espiritual, mas que, na verdade, carrega crítica, reprovação e condenação. Você já sentiu isso? Ou talvez, sem perceber, já tenha feito isso com alguém. Não estou falando de correção bíblica feita com amor. Estou falando de quando usamos a fé como arma para diminuir, envergonhar ou excluir o outro. E o mais triste é que isso acontece dentro da igreja. No lugar onde as pessoas deveriam encontrar refúgio, acolhimento e graça, muitas encontram frieza, rejeição e cobrança. Elas chegam com a alma machucada, buscando consolo. E o que recebem? Um sermão sobre o que está errado na vida delas, uma lista de regras, um olhar que diz: você não é bem-vindo aqui do jeito que está. Jesus nunca fez isso. Quando a mulher adúltera foi trazida até ele, prestes a ser apedrejada, os religiosos da época esperavam que ele a condenasse. Mas sabe o que ele fez? Ele escreveu no chão e depois disse algo que calou a boca de todos: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João, capítulo 8, versículo 7. Um por um, eles foram embora. E Jesus, o único que poderia condená-la, disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Percebe a diferença? Jesus não ignorou o pecado, mas também não esmagou a pessoa. Ele mostrou misericórdia. Ele mostrou que o reino de Deus não é sobre quem é mais santo, mas sobre quem reconhece que precisa de graça. E isso incomoda muita gente ainda hoje, porque é mais fácil apontar o erro do outro do que olhar para o próprio coração. A Bíblia é clara quando fala sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, Jesus ensina: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Essa passagem mexe com a gente, não é? Jesus está dizendo que muitas vezes estamos tão ocupados procurando defeitos nos outros que não enxergamos os nossos próprios erros. E o pior, fazemos isso achando que estamos servindo a Deus, achando que estamos defendendo a verdade. Mas na realidade, estamos afastando as pessoas do amor de Cristo. Quantas vezes alguém se afastou da igreja porque foi julgado pela roupa que vestia, pelo passado que carregava, pelo pecado que ainda lutava para vencer? Quantas pessoas deixaram de buscar a Deus porque encontraram cristãos que pareciam mais interessados em criticar do que em amar? Isso não é o Evangelho. Isso não é o que Jesus ensinou. Ele comeu com pecadores. Ele tocou nos leprosos. Ele conversou com a samaritana, uma mulher que a sociedade desprezava. Ele acolheu os que eram rejeitados. E os únicos que ele confrontou duramente foram justamente os religiosos, os fariseus, aqueles que se achavam justos e desprezavam os outros. Em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava agradecendo a Deus por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros. Ele se vangloriava de jejuar, de dar o dízimo.
Mas o publicano, considerado um pecador, apenas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que foi este, o publicano, quem voltou justificado para casa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola é um espelho para muitos de nós. Quantas vezes agimos como o fariseu, olhando para a vida do outro, julgando, comparando, nos achando melhores? E quantas vezes esquecemos que todos nós precisamos da mesma graça, da mesma misericórdia? O julgamento religioso cria muros, ele separa, ele coloca uns acima dos outros, ele transforma a igreja num clube de perfeitos, quando na verdade deveria ser um hospital de almas feridas. E quando a igreja perde esse coração de acolhimento, ela perde a essência do Evangelho. Paulo escreveu em Romanos capítulo 2, versículo 1, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Ou seja, quando você aponta o dedo, 3 dedos apontam de volta para você. Quando você condena, você se coloca no lugar de Deus, e isso é perigoso. Não estou dizendo que não devemos discernir entre o certo e o errado. A Bíblia nos chama para viver em santidade, para nos afastar do pecado. Mas existe uma diferença enorme entre discernimento e julgamento. Discernimento é guiado pelo Espírito Santo e pelo amor. Julgamento é guiado pelo orgulho e pela arrogância. Quando você corrige alguém com amor, você se coloca ao lado da pessoa. Você mostra que também é imperfeito, que também precisa de Deus todos os dias. Mas quando você julga, você se coloca acima. E aí você deixa de ser instrumento de Deus e passa a ser pedra de tropeço. Se você chegou até aqui, peço que se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque essa jornada de descoberta espiritual só está começando. E eu quero caminhar com você. Agora eu quero que você entenda algo que muita gente não percebe. O julgamento religioso não começa com palavras duras. Ele começa com algo muito mais sutil. Começa com um pensamento, com uma suposição, com aquele olhar rápido que você lança quando alguém chega diferente na igreja. Começa quando você vê alguém caindo no mesmo pecado e pensa: de novo, essa pessoa não tem jeito. É aí que mora o perigo. Porque quando você permite que esse pensamento cresça dentro de você, ele vai contaminar a forma como você trata as pessoas. E sem perceber, você deixa de ser sal e luz para se tornar barreira entre essa pessoa e Deus. Você passa a representar religião ao invés de representar Cristo. E sabe qual é o resultado disso? Pessoas que desistem da fé. Pessoas que olham para a igreja e dizem: se é assim que os cristãos são, então eu não quero fazer parte disso. E a culpa não é delas. A culpa é nossa, porque nós falhamos em mostrar o verdadeiro caráter de Jesus. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Já vi jovens se afastarem da igreja porque foram julgados pela forma como se vestiam. Já vi pessoas lutando contra vícios serem tratadas como caso perdido, ao invés de receberem apoio e oração. Já vi famílias inteiras abandonarem a congregação porque foram alvo de fofocas e comentários maldosos disfarçados de preocupação espiritual. E toda vez que isso acontece, o coração de Deus se entristece, porque Ele não nos chamou para ser juízes. Ele nos chamou para ser testemunhas do seu amor. Ele nos chamou para sermos pontes, não muros, para sermos abraço, não rejeição. Em Tiago capítulo 4, versículo 12, está escrito: há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Essa pergunta deveria ecoar no coração de cada um de nós. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para determinar quem é digno ou não do amor de Deus? A verdade é que nenhum de nós é digno. Todos nós falhamos. Todos nós precisamos de misericórdia, e é exatamente por isso que o Evangelho é tão poderoso.
porque ele não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Cristo fez por nós. Mas quando transformamos o Evangelho em lista de regras, em comportamentos que precisam ser seguidos para você ser aceito, nós matamos a essência da graça. E aí, a igreja deixa de ser lugar de libertação e se torna prisão. Deixa de ser lar e se torna tribunal. Jesus foi muito claro sobre isso quando confrontou os fariseus. Em Mateus, capítulo 23, versículo 13, ele disse: "Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando." Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o julgamento religioso não só impede você de entrar no reino, mas também fecha a porta para outras pessoas. Você se torna obstáculo ao invés de caminho. Você se torna pedra de tropeço ao invés de fundamento. E isso é sério, muito sério. Porque quando você afasta alguém de Deus, com suas palavras, com suas atitudes, com seu julgamento, você está mexendo com algo sagrado. Você está interferindo no plano de salvação que Deus tem para aquela vida. E isso tem consequências eternas. Pense comigo. Quantas pessoas poderiam estar hoje nos caminhos do Senhor se não tivessem sido julgadas e rejeitadas por cristãos? Quantos corações estavam prontos para se entregar a Jesus, mas foram afastados por experiências dolorosas dentro da igreja? Isso precisa mudar. E a mudança começa em cada um de nós. Começa quando olhamos para o espelho e perguntamos: será que eu tenho sido instrumento de aproximação ou de afastamento? Será que minhas palavras têm trazido vida ou morte? Será que meu exemplo tem refletido Cristo ou tem refletido apenas religiosidade vazia? A Bíblia nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Percebe a sabedoria dessa palavra? Paulo está dizendo que quando você for ajudar alguém que caiu, faça com mansidão, com humildade, lembrando que você também pode ser tentado, lembrando que você também é frágil, lembrando que você também precisa de graça. Essa é a diferença entre correção bíblica e julgamento religioso. A correção vem de um coração quebrantado que reconhece suas próprias fraquezas. O julgamento vem de um coração orgulhoso que se acha superior. A correção restaura. O julgamento destrói. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de olhar para os outros com desprezo e começa a olhar com compaixão. Você para de criticar e começa a interceder. Você para de afastar e começa a acolher. Eu me lembro de uma história que li sobre um pastor que recebia muitas críticas porque sua igreja estava sempre cheia de pessoas com passado difícil. Ex-presidiários, ex-viciados, prostitutas, pessoas que a sociedade rejeitava. E quando questionaram ele sobre isso, sabe o que ele respondeu? Prefiro uma igreja cheia de pecadores que buscam a Deus do que uma igreja cheia de santos que julgam os pecadores. Que palavra poderosa, não é? Porque ela expõe a verdade. Jesus não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele não veio pelos que se acham perfeitos, mas pelos que reconhecem que precisam de salvação. E se a Igreja de Cristo é para ser extensão do ministério de Jesus aqui na terra, então ela precisa ser lugar de acolhimento, lugar onde o caído encontra mão estendida ao invés de dedo apontado, lugar onde o ferido encontra bálsamo ao invés de sal na ferida. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Ele não disse que conheceriam pelos nossos julgamentos. Não disse que conheceriam pela nossa rigidez. Disse que conheceriam pelo nosso amor. E quando o amor está ausente, quando o que prevalece é frieza, crítica e rejeição,
As pessoas não veem Jesus, elas veem apenas religião. E religião sem amor não salva ninguém. Religião sem amor afasta. Religião sem amor mata. Então eu te pergunto agora com todo respeito e sinceridade: você tem sido instrumento de amor ou de julgamento? Suas palavras têm edificado ou destruído? Sua presença na vida das pessoas tem apontado para Jesus ou tem criado distância entre elas e Deus? Essas são perguntas difíceis, mas são necessárias, porque só quando enfrentamos a verdade sobre nós mesmos é que podemos mudar. Só quando reconhecemos nossas falhas é que o Espírito Santo pode nos transformar. E se você está percebendo agora que tem julgado, que tem afastado pessoas, ao invés de aproximá-las, não se desespere. A boa notícia do Evangelho é que há misericórdia, há perdão, há chance de recomeçar. Deus não desistiu de você e Ele quer te usar para alcançar vidas. Mas primeiro, Ele precisa trabalhar no seu coração. Existe um detalhe na vida de Jesus que muita gente passa batido. Mas quando você percebe, tudo começa a fazer sentido. Jesus passava muito mais tempo com os considerados impuros, com os pecadores, com os rejeitados pela sociedade, do que com os religiosos. E isso não era acidente, era propósito. Porque Jesus sabia onde estava o coração aberto para receber o reino de Deus. Os pecadores sabiam que precisavam de salvação. Os religiosos achavam que já tinham tudo resolvido. Os pecadores vinham com humildade. Os religiosos vinham com arrogância. E é por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 13: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Essa palavra deveria estar gravada no coração de cada cristão. Misericórdia quero, e não sacrifício. Deus não está interessado nas nossas performances religiosas. Ele não se impressiona com quantas vezes você vai à igreja, quanto você jejua, quanto você oferta. Se tudo isso não vier acompanhado de um coração misericordioso, não tem valor nenhum diante dele. E quando você entende isso, você percebe como temos distorcido o Evangelho. Transformamos o cristianismo em competição de quem é mais santo, de quem ora mais, de quem conhece mais versículos. E no meio dessa disputa toda, esquecemos do mais importante: amar as pessoas como Jesus amou. Sabe o que acontece quando uma pessoa cheia de feridas, cheia de erros, cheia de vergonha se aproxima da igreja? Ela não está procurando julgamento. Ela já se julga todos os dias. Ela não está procurando sermão. Ela já ouviu 1000 vozes dentro da cabeça dela dizendo que ela não presta. O que essa pessoa procura é esperança. É alguém que olhe para ela e diga: você tem valor. Deus te ama. Há um caminho para você. Mas o que muitas vezes acontece? Essa pessoa é recebida com olhares de reprovação, com sussurros nos corredores, com distanciamento disfarçado de santidade. E no momento em que ela mais precisava encontrar Jesus, o que ela encontra é rejeição. E aí ela sai da igreja com o coração ainda mais quebrado. E muitas vezes não volta nunca mais. E você sabe quem perdeu nessa história toda? Não foi só ela, foi a igreja. Porque a igreja perdeu a oportunidade de ser canal de transformação. Perdeu a oportunidade de testemunhar um milagre. Perdeu a oportunidade de cumprir o propósito para o qual foi chamada. A Bíblia nos mostra em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3, que sem amor, nada do que fazemos tem valor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que ressoa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Você consegue captar a profundidade dessa palavra?
Paulo está dizendo que você pode ter todos os dons espirituais, pode conhecer a Bíblia de capa a capa, pode fazer milagres, mas se não tiver amor, tudo isso é vazio, é barulho, é aparência sem essência. E o amor que Paulo está falando não é aquele amor superficial. É o amor que se importa, o amor que acolhe, o amor que não desiste das pessoas, o amor que enxerga além do pecado e vê a alma que está gritando por socorro. Esse é o amor de Jesus. Quando olhou para Zaqueu, o cobrador de impostos corrupto, que todo mundo desprezava, ele não viu apenas um pecador. Ele viu um coração que poderia ser transformado. E ao invés de julgar, Jesus entrou na casa dele, comeu com ele, deu dignidade a ele. E aquele encontro mudou a vida de Zaqueu para sempre. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus declarou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão: buscar e salvar, não julgar e condenar, não afastar e rejeitar, mas buscar os perdidos com amor e trazer eles de volta para o caminho. Agora pense comigo. Quantos Zaqueus você já deixou passar? Quantas vezes você teve a oportunidade de ser instrumento de restauração na vida de alguém, mas escolheu ser voz de condenação? Quantas vidas poderiam ter sido alcançadas se você tivesse estendido a mão ao invés de apontar o dedo? Eu sei que essas perguntas incomodam, mas precisam incomodar. Porque enquanto a igreja estiver mais preocupada em manter as aparências do que em alcançar os perdidos, nós estaremos falhando na missão que Jesus nos deu. E não me entenda mal. Eu não estou dizendo que devemos aceitar o pecado. Não estou dizendo que devemos ignorar a santidade. Estou dizendo que precisamos aprender a odiar o pecado, mas amar o pecador. Precisamos aprender a ser firmes na verdade, mas cheios de graça na forma como tratamos as pessoas. Jesus conseguiu fazer isso perfeitamente. Ele nunca concordou com o pecado, mas também nunca esmagou o pecador. Ele chamou ao arrependimento com amor. Ele corrigiu com mansidão. Ele restaurou com paciência. E quando Pedro, um dos seus discípulos mais próximos, o negou 3 vezes, Jesus não o rejeitou. Não disse: você me decepcionou, não serve mais para mim. Não. Jesus foi atrás dele, restaurou ele. Perguntou 3 vezes se Pedro o amava, dando oportunidade para ele reafirmar seu amor. E depois disse: apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículos 15 a 17. Isso é o coração de Deus, um coração que não desiste, um coração que restaura, um coração que dá segunda, terceira e infinitas chances. E se nós somos filhos desse Deus, se nós fomos alcançados por essa graça, então precisamos refletir esse mesmo coração para os outros. Mas a realidade que vemos hoje em muitas igrejas é bem diferente. Vemos pessoas sendo descartadas no primeiro erro. Vemos líderes caindo e sendo apedrejados publicamente sem nenhuma chance de restauração. Vemos irmãos se afastando porque cometeram um deslize e foram tratados como leprosos espirituais. Isso não é reino de Deus, isso é reino do ego, reino da autojustiça, reino da hipocrisia, porque aqueles que mais julgam muitas vezes são os que têm mais podres escondidos. Aqueles que mais apontam defeitos nos outros são os que mais negam seus próprios erros. E Jesus foi direto ao falar sobre isso. Em Mateus, capítulo 7, versículo 5, ele disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, antes de você querer corrigir alguém, olhe para dentro. Antes de você querer apontar o erro do outro, reconheça os seus. Antes de você querer ensinar, aprenda humildade. Porque enquanto você estiver se achando melhor que os outros, você não está qualificado para ajudar ninguém. A verdadeira maturidade espiritual não é medida pelo quanto você sabe de Bíblia. Não é medida por quantos anos você tem de igreja. É medida pela sua capacidade de amar, pela sua capacidade de perdoar, pela sua capacidade de enxergar o outro com os olhos de Jesus. E quando você desenvolve esse olhar,
tudo muda. Você para de ver defeitos e começa a ver potencial. Você para de ver problemas e começa a ver oportunidades de Deus agir. Você para de ser pedra de tropeço e se torna ponte de esperança. Essa é a igreja que o mundo precisa ver. Uma igreja que não finge ser perfeita, mas que é real. Uma igreja que não esconde suas lutas, mas que testemunha da graça transformadora. Uma igreja que não rejeita os caídos, mas que levanta eles com amor. Então hoje eu quero deixar um desafio para você que chegou até aqui. A partir de agora, antes de julgar alguém, lembre-se de que você também já precisou de misericórdia. Antes de criticar, pergunte-se: eu estou sendo instrumento de amor ou de afastamento? E quando você encontrar alguém ferido, quebrado, perdido, não aponte o dedo. Estenda a mão, porque esse é o caminho de Jesus. A igreja que transforma o mundo não é a que julga, é a que ama. E quando amamos de verdade, nós nos tornamos reflexo do próprio Deus. Que possamos ser essa igreja, que possamos ser esse povo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se este vídeo tocou seu coração, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like, isso me ajuda muito a continuar levando essa mensagem para mais pessoas. E nos comentários, compartilhe sua experiência. Você já foi julgado na igreja? Ou reconhece que já julgou alguém? Vamos conversar sobre isso com respeito e amor. E não pare por aqui. Continue assistindo os próximos vídeos que vão aparecer na sua tela agora. Tenho certeza de que vão abençoar ainda mais sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.